o Botafogo venceu sem contestação. É o único jogo dos três que estão na frente em que não há polêmica de arbitragem. Então vamos por partes. Primeira delas, sim, o jogo do Flamengo contra o Criciúma causou muita polêmica por ignorância, por desconhecimento da regra. E eu vou ser aqui acusado mais uma vez de fazer parte da Fla Press, porque não só eu vejo o toque no pé do Arrascaeta e, portanto, acho que o pênalti perdido pelo Pedro aconteceu, como vi um pênalti claro do goleiro no Léo, um pé na testa do Léo, que era pênalti e que o juiz não deu. O Flamengo foi prejudicado, não foi auxiliado naquele pasto de Brasília, onde também o São Paulo e o Juventude sofreram. O São Paulo sofreu sem ter culpa, o Flamengo sofreu por ter culpa, porque escolheu jogar lá. E é um absurdo que você pegue um time milionário como o do Flamengo e leve para um gramado daquele que põe em risco jogadores tão caros como o Flamengo tem. Brasília, Fonte Nova, Mané Garrincha, Fonte Nova, Castelão, num campeonato decente, não poderiam ser palco de jogos, mas de nenhum jogo. E eu gostaria muito que o presidente da CBF, que permite gramados desse tipo, frequentasse mais aqueles gramados, mas não exatamente para jogar futebol. Muito bem. Jogo do Palmeiras, para mim, a anulação do gol do Cruzeiro é um escândalo. É um escândalo, porque o assoprador de apito estava ali na cara do lance, deixou o lance seguir e depois foi influenciado pelo VAR, e é claro, né? Aí não tem discussão. O juiz caseiro, na casa do Palmeiras, anula o gol. O Cruzeiro tem toda a razão em reclamar. Tenho dúvidas em relação à anulação do gol contra o São Paulo do Juventude. Por que tenho dúvida? Porque também achei que pudesse ser no ombro, não no braço. Não tenho dúvida de que o VAR não deveria ter chamado, porque o assoprador estava perto também do lance e deixou seguir. Mas depois foi chamado e achou que, de fato, foi braço. Talvez ele tenha um ângulo que eu não tenha visto, que não tenha sido mostrado. Fiquei na dúvida, portanto, concedo a dúvida. No gol do Cruzeiro, não tenho dúvida nenhuma que não houve a falta e que, se houvesse a falta, não seria um lance escandaloso para o VAR intervir. Então, mais uma vez, o VAR interveio demais. Agora, pior do que o VAR tem sido os gramados. Não é possível que em 2024 ainda o Campeonato Brasileiro de Futebol seja disputado em gramados desse tipo. Não é possível. Quero aqui, claro, registrar e saudar que, enfim, Corinthians e Fluminense voltaram a vencer. O Corinthians pela primeira vez fora de casa, o Fluminense também pela primeira vez fora de casa. Há um alento na vida do Corinthians, ainda não é possível dizer que haja um alento na vida do Fluminense. A nossa cota de likes vai ficar na modesta casa dos 7 mil likes. Rapaz. 7 mil likes, é exato. É porque é tanta polêmica que realmente 7 mil likes são a conta justa para que os nossos internautas nos presenteiem, né, nesta segunda-feira, que começa uma semana com São Paulo e Botafogo na quinta-feira, né, um jogo para lotar o Morumbi. Na quinta ou na quarta-feira, âncora? O jogo é quarta-feira. Quarta-feira. Quinta-feira quem joga é o Corinthians contra o Grêmio, não é? Que é um jogo maluco de você pensar os dois lutando ali na parte de baixo da tabela, dois times que já disputaram 2 finais de Copa do Brasil com uma vitória para cada lado.
Muito bem. Âncora, eu só não queria deixar passar em relação àquele gol do Juventude, que para mim bateu no ombro. Quando o juiz, que não devia recorrer, ele faz o gesto assim, ó. A bola bateu aqui, ó. A bola não bateu aqui. Lógico que A não. bola bateu aqui. Pega o gesto do juiz, ele faz isso. Então ele se condena na hora que ele faz esse gesto. Ele quer explicar que a bola bateu no braço e explica desse jeito. Explicação desse jeito é errada. De fato. Ele mostra a mão num lugar que nem de longe a bola bateu ali. Mauro, vou com você para falar duas coisas. Primeiro, sobre o jogo do Flamengo, que o Flamengo não jogou bem, fato, né? Tem todos os atenuantes, aquele campo horroroso, tudo mais. E do lance da bola, que evidentemente está todo mundo falando isso. Essa é a regra, o cara tá certo. Eu, modestamente, não é que eu acho que está errado ter marcado o pênalti, mas eu acho que tem uma discussão se a bola estava atrapalhando ou não. Eu ouvi muito bem a sua live, em que você fala, bom, o cara deliberadamente vira o corpo e pum, chuta a bola ali na outra bola para parar o jogo. Aí a pergunta que eu faço, e vale para você e para todo mundo, também para você falar do jogo do Flamengo, que não jogou bem, e se o cara dá uma bica para fora do estádio, e aí fala, pô, a bola aqui tá me atrapalhando, será que o juiz não teria parado? Não, se ele dá uma bica para fora do campo, segue a jogada da mesma maneira. Não está interferindo na jogada. Se você olhar no meu Instagram, no meu Twitter, eu recuperei os instantes finais de Palmeiras 4, Flamengo 2, Copa do Brasil de 99. Depois o Botafogo eliminaria o Palmeiras e faria a final daquela edição com o Juventude, que foi campeão. E o Flamengo e o Palmeiras fariam outra final naquele ano, né, de Copa Mercosul, que o Flamengo venceu lá no antigo Palestra Itália. Ano do título da Libertadores do Palmeiras, né? E nesse jogo da Copa do Brasil, foi um jogo muito controverso, que o Flamengo reclamava de falta no goleiro, no gol do Euler, gol da classificação e tal. Nos instantes finais, da transmissão da TV Bandeirantes, o repórter, cujo nome eu não consigo lembrar, não consigo identificar a voz, melhor dizendo, ele fala, o banco do Palmeiras jogando bolas dentro do campo. E você vê a bolinha passando para lá e para cá. Para lá e para cá. Isso era uma prática comum, varziana e muito comum de alguns técnicos aí, de uma mentalidade um pouco mais atrasada, de um futebol de um outro tempo, varziana mesmo, no sentido pejorativo da coisa, né? E foi por isso que, a partir mais ou menos da Copa de 98, a FIFA começou com aquela conversa de dar dinâmica ao jogo, acelerar o jogo, priorizar o jogo. E depois veio essa recomendação, ou seja, o árbitro não é obrigado a parar, porque você daria ao gandula ou a um torcedor fora de campo, nem foi o caso, o bobalhão lá, eu acho um bobo, aquele cara fica de costas pro campo e joga a bola para cima. Para mim é um bobo. Virou herói da torcida do Flamengo ali, para parte dela, mas eu acho que esse tipo de torcedor é um bobo. Vai ao estádio para quê? Para aparecer em rede social ou para incentivar o time? Bobo. Mas o bobo joga a bola para cima. Não foi nem de propósito, ele jogou sem olhar para o campo. Mas você pode ter um torcedor perto do gramado, ou um gandula, que deliberadamente pode ficar com a bola e atirar a bola dentro do campo no momento em que um lance perigoso vai acontecer. Vamos imaginar, por exemplo, que isso acontecesse no jogo do Pacaembu em 2012, Corinthians e Vasco. No momento que o Diego Souza corre com a bola em direção ao Cássio, o gandula, orientado atrás do gol e treinado, é uma hipótese, tá, gente? Não fiquem chateados, corintianos, nem julguem que fure. Não estou dizendo que o Corinthians pensaria nisso. Estou dando um exemplo que é um lance clássico e que leva uma eternidade a caminhada do Diego Souza até o Cássio. Talvez o Cássio não fizesse a grande defesa se um gandula mal intencionado, orientado, jogasse uma bola dentro do campo para parar o ataque. E basta jogar a bola dentro do campo para parar o jogo? Não. A não ser que ele, numa atacada de sinuca, desarmasse o jogador do Vasco com a bola. A jogada prosseguiria. Essa mudança foi feita por isso, para priorizar a bola rolando. A bola não está na direção do Barreto. Ele muda a trajetória, vira o corpo, ajeita a perninha esquerda, chega a dobrá-la e chuta, chapa a bola, dando uma atacada de sinuca. É absurdo que no Brasil se discuta um acerto do árbitro por ódio que as pessoas têm pelo Flamengo, inclusive jornalistas, ódio pelo Flamengo, distorcendo os fatos, desrespeitando a profissão em alguns casos, de forma cretina, quando deveríamos estar discutindo, como bem escreveu o Lúcio de Castro no seu Twitter, a atitude do jogador, que ao invés de tentar disputar a bola, impedir a jogada do jogador adversário, que era o Cebolinha, ele se aproveita da presença da bola e chuta essa bola contra a bola do jogo de forma deliberada. Essa deveria ser a discussão, somada ao desconhecimento da regra. Porque ele fala depois, ele diz que chutou a bola para chamar a atenção do juiz, algo assim. Foi isso mesmo? Ou seja, ele prejudicou o Criciúma, que não merecia perder. O Flamengo fez uma partida ridícula.
Especialmente no primeiro tempo. Ridícula, ridícula. E sem nenhuma atenuante, porque os jogadores voltaram da Copa América, o Cebolinha voltou de contusão, só não tinha o Bruno Henrique, que hoje é um reserva. Então estava com o time inteiro em campo. E jogou nada. Isso que o Tite tem que explicar, sem dúvida alguma. A atuação foi péssima, péssima. Não pode jogar dessa maneira. Foi indesculpável a péssima atuação. E, na minha opinião, não merecia vencer. Eu acho que não foi pênalti também no Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta se joga antes do contato, ali já está caindo. Enfim. Mas é bizarro que se discuta um acerto do árbitro. Chegamos ao ponto que se discute um acerto. Mas se você pesquisar um pouquinho, você vai encontrar que em 2016, no jogo Atlético Cruzeiro, no Estádio de Independência, Robinho, então atacante do Galo, chuta a bola que estava em campo, a bola invasora, contra outra bola, e foi divertido. Falta foi marcada. Em 2019, o Renier faz o gol da vitória do Flamengo no Castelão contra o Fortaleza, um dia que o Jorge Jesus colocou o time cheio de reservas. Esse jogo até desmente a falsa versão, né? Como tem falsas versões por aí, de que o Jorge Jesus não poupava jogadores. Poupava sim. Ele pensando no jogo contra o Grêmio, na Copa do Brasil, na Libertadores, semifinal, primeiro jogo, ele coloca vários reservas. O Renier faz um gol de cabeça, que é o gol da vitória. Se você olhar o vídeo por trás do gol, na hora que ele cabeceia, a bola entra, tem uma bola jogada por alguém, não sei se o Gandula, alguém atrás do gol, lá em Fortaleza, dentro do campo. Não para a jogada, segue a jogada. No ano passado, no jogo do racismo, como ficou conhecido, quando chegou ao ápice do absurdo, o nível de ofensas ao Vinícius Júnior, Valência e Real Madrid, um jogador, uma bola entra no campo, um jogador do Valência, não lembro o nome dele agora, chuta a bola contra a bola que está com o Vinícius, e ele é advertido e é marcado uma falta, porque foi fora da área. Ou seja, existem outros lances iguais, só que fora da área. O cara acertou. Gente, o árbitro foi super convicto, marcou na hora, ele acertou. A bola não está na direção. E se ele faz isso e aquilo? É muita forçação de barra para tentar caracterizar como erro o que foi um acerto. Numa noite em que tivemos, tarde e noite, 3 jogos dos 3 times mais bem colocados na tabela, com polêmica, assim, no mínimo polêmica, o Juca acho que foi, eu acho que não foi, do Arrascaeta. Tem esse lance também, que é bem discutível aí, do Léo Pereira e do goleiro do Criciúma, né? Da voadora que ele dá, se ele acerta a bola primeiro, acerta a cabeça, é pênalti, não teve VAR, não teve nada. Teve o gol muito mal do lado do Cruzeiro, aquilo foi um grande absurdo, quer dizer, outro erro de arbitragem, né? E teve uma jogada do Barbosa com o Luca, no jogo Botafogo e Inter, que não teve repercussão, mas que é bem discutível, né? O Luca, atacante que vem do banco no jogo do Internacional, chuta a bola e o zagueiro argentino do Botafogo vai tentar e meio que acerta uma solada do joelho do cara. Esse lance também não teve nenhuma repercussão. Então tem lances e mais lances aí que você pode discutir. Alguns absurdos até. Mas o acerto do árbitro virou a pauta. Por quê? Porque foi o Flamengo. Porque foi o Flamengo. Então vão se criando narrativas. Já aconteceu isso com o Corinthians em outros momentos da história. Clube de muita torcida, quando tem uma possibilidade de estar em evidência, isso acontece. Só que agora envolve até a imprensa. Tem gente que não viu o jogo e tem opinião. E não tem vergonha, cara. Não tem vergonha. Tem gente que trabalha em outras áreas, que não é o jornalismo esportivo, e acha que pode fazer gracinha e propagar falsas informações sobre futebol. Eu quero ver se vai fazer gracinha quando for falar sobre aquilo que descobre de fato, como a eleição dos Estados Unidos, como tem um lá da TV Globo lá, não o Guga Chakra, não, o outro, da Botafoguense. Quer dizer, os caras colocam coisas que não são verdadeiras, cara, na rede social, para ganhar engajamento. Qual é o intuito? Qual é o compromisso com os fatos? Que vergonha, que constrangedor, que coisa feia. E não tem VAR que dê jeito nessa turma. O torcedor fica ali, né, embarcando nessa onda e, digamos, modificando a realidade para vender uma narrativa que lhes convém, né, de como se tivesse havido um favorecimento. Houve um favorecimento, sim, feito pelo jogador Barreto, que foi tolo ou esperto demais. Como diriam os antigos, né, todo malandro tem seu dia de otário. E eu quero dizer ao Zé Trajano que eu me lembro muito bem do Balança, mas não cai. Inclusive da vinheta, que era balança, balança, mas não cai. Eu vi muito. Era molequinho, mas me lembro muito bem. Era ótimo. Porque o Mauro é bem mais velho do que eu. Como, aliás, é nítido, né? Percebe-se claramente. Eu vou falar de novo, eu estou apanhando desde ser sábado na história do jogo do Flamengo aí, depois do jogo do Palmeiras também, até do jogo do São Paulo, no Twitter, porque eu falei assim, mas não dá para você imaginar que a bola atrapalhou ou não estava achando que não deveria ser pênalti, mas isso é essa questão. Mas aí eu ouvi o Mauro agora, eu ouvi a Mili um pouquinho antes, e a Mili falou uma frase muito boa, falou assim, foi o gol do bem feito, né? Foi o pênalti marcado do bem feito. O cara quis dar uma de esperto, e aí o juiz até poderia parar, não parou porque o cara deu uma de espertalhão. O cara foi lá e chuta a bola no... Fala. E o Cebolinha estava prestes a fazer o gol. Isso. Cebolinha estava prestes a fazer o gol.
Ele ia chutar a bola pro gol. Ele ia chutar a bola. Esse é um ponto muito importante. Se ele para o jogo, ele atrapalha o ataque. E se você observar, a jogada, quando a bola entra no campo, ele está de costas para a bola. Porque a jogada se processa na altura do grande círculo. E a bola circula pelo lado esquerdo. Quando a bola entra no campo de visão do árbitro, do Marielson, né, que ele se vira, ela já está com o Cebolinha. O Cebolinha ele passa pela bola assim, de passagem. E vai tentar a jogada. E o Barreto que vem atrás, ao invés de passar de passagem, ignorar a bola, que seria o correto, ele desvia um pouco sua trajetória, seu caminho, para chutar a bola, uma contra a outra. E faz um desarme. Gente, o cara cometeu uma falta ridícula. Ponto. Ele é o vilão do Criciúma, não é o árbitro, não é o Flamengo, não é nem o bobo lá que jogou a bola no campo. Não é nem o bobo lá, que o bobo você vê, ele não jogou para atrapalhar. Todo mundo viu o vídeo, o bobo jogou para aparecer na rede social. Aí o bobo pega a bola e joga para cima. Não sabia o que ia acontecer. E eu acho ridículo que ainda fiquem exaltando o bobo. Para mim, o bobo tinha que ser ignorado. Mas a gente fazer o quê? Rede social esse Barreto mesmo, né? Deixa eu botar o Danilo no papo aqui. Eu quero dizer que o Barreto deve ser um bom jogador de malha. É isso, cara. Jogador de malha. Ótimo. Danilo, deu seu pitaco sobre o Flamengo, que não jogou bem, detalhe, hein? Ganhou de 2-1, mas não jogou bem. Tem todos os atenuantes, né? O gramado horroroso e tudo mais, mas não jogou bem. Do trio aí, parece que nesse momento é o que está jogando menos. Mas teve o Palmeiras e teve o Alexandre Matos falando que há um complô, não sei lá o quê, por causa do gol anulado, que seria o gol de empate do Cruzeiro no jogo contra o Palmeiras. O que você achou? Bom, sobre esse lance do Criciúma e do Flamengo, se o Barreto ele dá uma de Daverson, digamos assim, ele corre em direção da bola e tropeça na bola, a gente estaria discutindo de outra forma aqui, mesmo que ele tivesse feito de propósito, como o Daverson faz. Boa questão, também acho. Porque aí ia falar, interferiu, ele tropeçou, ele não viu, qualquer coisa do tipo. Como ele fez deliberadamente um toque na bola, não tem discussão. Foi falta, falta e acabou. Dá pra gente pensar, a bola tava atrapalhando, não tava, mas ele tirou qualquer dúvida do lance. Ele foi lá e fez o que o juiz precisava para não ter polêmica nenhuma. Se o Barreto tivesse tropeçado na bola, como o Daverson faz, a gente estaria aqui discutindo, atrapalhou, não atrapalhou, talvez o juiz tivesse dado tiro livre indireto, não sei, 2 lances, sei lá como ele ia resolver essa questão, porque aí sim teria uma polêmica maior, mas nesse caso não existe polêmica. No pênalti do Arrascaeta, eu concordo, para mim não foi pênalti do Arrascaeta. No Palmeiras e Cruzeiro, eu achei também que não era pro VAR ter interferido. Até se o juiz tivesse dado a falta ali na hora, no meio do lance, a gente nem estaria falando nada, né? Até porque não teria saído o gol. Agora, depois que sai todo o lance e o VAR é chamado, para mim não faz sentido nenhum. E eu entendo a reclamação do Cruzeiro. E o Matos, ele deu uma criticada ali, meio que na troca de farpas entre Leila e Textor, né? Porque vem investidor estrangeiro, fala o que quer do Brasil, e aí fica do Rio para São Paulo para o Rio. Eu entendi como se fosse algo assim, de tipo, os juízes tendo que compensar uma hora para o Flamengo, uma hora para o Botafogo, uma hora para o Palmeiras. Não sei, eu entendi essa sim do jeito que o Matos falou. E no jogo do São Paulo, para também falar da arbitragem, para mim também não tem uma imagem conclusiva de que a bola tenha tocado no braço. Porque tem uma hora que parece claramente o ombro, uma hora parece um pouquinho mais para baixo aqui, e a gente tem aquela parte da regra como referência à manga, né? E me parece que em todas as bolas, todos os lances, todos os vídeos que mostram, a bola tá batendo mais na manga do que fora da manga. Então, para mim, ainda que tivesse essa dúvida, não tem um lance, uma imagem conclusiva que pudesse cancelar o gol. Então, para mim, foi prejudicado o Juventude, foi prejudicado o Cruzeiro, e no caso do Criciúma foi prejudicado pelo primeiro pênalti, que como o Flamengo perdeu, impacta menos no resultado neste caso. Sobre o Flamengo, né, curioso que o Flamengo joga mal quando tem a volta dos seus principais jogadores. Então a gente vai ter aquela dúvida de como que vai ser o acerto depois, agora com todas as alternativas, durante essa travessia no deserto, como designou o nosso colega Renato Maurício Prado. O Tite encontrou algumas soluções para o time, né? Colocou o Ortiz às vezes de volante e tal, e de um jeito ou de outro o Flamengo conseguiu bons resultados, tirando essa reta final, que acabou perdendo alguns pontos inesperados. Agora, contra o Criciúma, a minha expectativa era que o Flamengo fizesse um jogo mais dominante. E não fez, mas, claro, isso faz parte de uma trajetória no campeonato aí de 38 rodadas. Voltando ao Palmeiras, que foi sua pergunta,
O Palmeiras, para mim, Palmeiras e Cruzeiro fizeram um bom jogo. O Everton tá jogando bem de novo, foi fundamental na vitória do Palmeiras. O Cruzeiro chegou poucas vezes, mas nas poucas que chegou com muito perigo. E o Everton foi muito bem, a gente vai lembrar, no começo do ano, o Everton estava bastante criticado, estava entregando alguns gols, estava inseguro até na hora de sair com a bola, estava inseguro em todos os momentos, e agora o Everton já faz uma boa sequência de Brasileirão, bem de novo. Contra o Botafogo já tinha ido bem também, agora contra o Cruzeiro foi bem de novo. O Everton foi bem importante para o Palmeiras para essa vitória. Aí tem o Flaco Lopes, que perdeu o gol inacreditável embaixo da trave. Depois fez o mais difícil, num lance que eu achei que o Cássio deu uma leve ajudadinha. Não dá para dizer que é uma falha, que é um frango, mas um goleiro do nível do Cássio, eu imaginava que aquele lance não entraria. De toda forma, achei uma vitória muito importante para o Palmeiras, porque o Palmeiras tem agora desfalques relevantes, como o do Piquerez, que foi substituído pelo Vanderlan, e o Vanderlan jogou muito bem. Teve o desfalque do Estevão, que está sendo preparado para voltar para a Copa do Brasil contra o Flamengo, então vai ser um desfalque também bastante importante, porque ele era o cara que mudava o jogo para o Palmeiras quando estava encralacado ali, e ele não tem mais isso, e o Dudu, ainda que esteja recuperando a forma, não chega nem perto do que o Estevão tem feito nos últimos jogos. Então são desfalques relevantes. O Palmeiras perdeu de novo o Mike agora, que vira e mexe tem algum problema de lesão, né? Eu várias vezes questiono por que o Abel coloca tanto o Marcos Rocha no lugar do Mike, mas dessa vez o Mike machucou de novo. Então, o Palmeiras com alguns desfalques relevantes, em contrapartida com a possibilidade de colocar Felipe Anderson, que já mostrou em 2 jogos que tecnicamente ele é diferente, que é o cara que pode mudar o patamar do time do Palmeiras mesmo, e tem o Giai, que ainda não estreou, e o Maurício, que ainda está devagarzinho. Mas uma vitória muito importante, Tirone, porque você considera o Palmeiras nessa sequência que vai começar aí em 10 dias. A gente até falou disso no último posse, né? Eu acho que o Palmeiras vai jogar o Brasileirão nesses 3, 4 jogos aí, entre os jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, com o time B. Então, esses jogos que antecedem agora o Cruzeiro e o próximo Fluminense, é fundamental que o Palmeiras faça os pontos para poder, digamos assim, ter um pouquinho mais de gordura, não para liderança, mas para continuar no topo da tabela depois que passar essa batalha naval aí que vai ter quarta domingo. Então, uma vitória muito importante. E o Palmeiras que jogou bem contra o Cruzeiro, que a gente vai lembrar, o Cruzeiro estava numa ascensão e estava namorando a ideia de colar no Botafogo, no Flamengo, no Palmeiras. Então, uma vitória importante que sim, o Cruzeiro tem direito à reclamação, porque para mim foi prejudicado pela arbitragem.